1. A estrutura organizacional funcional é caracterizada pela divisão do trabalho com base nas especializações, sendo comum em organizações que valorizam a eficiência técnica. No entanto, essa estrutura pode gerar conflitos de autoridade, pois os subordinados podem receber orientações contraditórias de mais de um superior. Certo. Na estrutura funcional, a divisão do trabalho é feita de acordo com as funções ou especializações, como marketing, produção e finanças. Essa estrutura promove eficiência técnica, mas pode levar a conflitos de autoridade devido à multiplicidade de chefias, um fenômeno conhecido como dualidade de comando, pois um mesmo subordinado pode ter que responder a diferentes supervisores em áreas distintas. 2. A centralização administrativa ocorre quando a execução das atividades públicas é concentrada em uma única entidade administrativa, que delega suas funções para outras entidades mediante contratos de concessão ou permissão de serviços públicos. Errado. A centralização administrativa significa que as atividades públicas são executadas diretamente por órgãos da administração direta, sem delegação para outras entidades. A descrição apresentada na questão refere-se à descentralização, que ocorre quando a transferência de competências para outras entidades, como ocorre em contratos de concessão ou permissão de serviços públicos. 3. Na gestão de processos, o foco está na divisão hierárquica de tarefas e na especialização das funções, garantindo que cada setor da organização atue de forma independente para alcançar maior eficiência nos resultados. Errado. A gestão de processos enfatiza a integração e a fluidez das atividades entre os diferentes setores, com foco nos processos transversais que atravessam diversas áreas da organização para atender às necessidades do cliente final. A descrição apresentada na questão corresponde ao modelo de gestão tradicional, baseado na estrutura funcional, e não à gestão de processos. 4. Na gestão de contratos, é permitido ao gestor do contrato modificar unilateralmente cláusulas econômico-financeiras do ajuste, desde que seja para atender ao interesse público e mediante justificativa técnica. Certo. Embora a administração pública possa modificar unilateralmente contratos administrativos para atender ao interesse público, as cláusulas econômico-financeiras não podem ser alteradas de forma unilateral, pois estão protegidas pelo princípio do equilíbrio econômico-financeiro. Qualquer mudança nessas cláusulas exige consenso entre as partes e deve ser formalizada em aditivo contratual, garantindo os direitos do contratado. 5. Em um processo licitatório, é permitido à administração pública realizar modificações no edital após sua publicação, desde que sejam necessárias para atender ao interesse público, sem a necessidade de reabrir os prazos inicialmente estabelecidos. Errado. Qualquer alteração no edital de licitação que afete os interesses dos participantes, como critérios de julgamento, condições de habilitação ou especificações do objeto, exige que o prazo inicialmente estabelecido seja reaberto para garantir a isonomia e a ampla concorrência, conforme previsto na Lei nº 14.133 de 2021. Portanto, a administração pública não pode modificar o edital sem reabrir os prazos, sob pena de ferir os princípios da legalidade e da competitividade. 6. A Lei nº 14.133 de 2021 estabelece normas gerais de licitação e contratação para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e abrange os órgãos dos poderes legislativo e judiciário da União, dos Estados e do Distrito Federal e os órgãos do poder legislativo dos municípios, quando no desempenho de função administrativa. Certo. Lei nº 14.133 de 2021, artigo 1º. Esta lei estabelece normas gerais de licitação e contratação para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e abrange, inciso 1º, os órgãos dos poderes legislativo e judiciário da União, dos Estados e do Distrito Federal e os órgãos do poder legislativo dos municípios, quando no desempenho de função administrativa. 7. O orçamento público, como instrumento de planejamento governamental, vincula-se ao princípio da exclusividade, que determina que a lei orçamentária anual não pode conter dispositivos estranhos à previsão de receitas e à fixação de despesas, exceto se tratar de autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito. Certo.
O princípio da exclusividade, previsto no artigo 165, parágrafo 8º, da Constituição Federal, estabelece que a lei orçamentária anual deve tratar apenas da previsão de receitas e da fixação de despesas. No entanto, a própria Constituição admite exceções, permitindo que a LOA contenha dispositivos que autorizem a abertura de créditos suplementares e a contratação de operações de crédito, desde que respeitadas as condições legais. 8. No Brasil, o orçamento público é composto por três peças orçamentárias distintas: o Plano Plurianual, as diretrizes orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, sendo que todas elas possuem natureza de lei ordinária. Certo. Embora o Plano Plurianual, PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e a Lei Orçamentária Anual, LOA, desempenhem papéis fundamentais no planejamento e na execução do orçamento público no Brasil, todas possuem natureza de lei ordinária. 9. A programação orçamentária e financeira visa assegurar a compatibilidade entre a execução das despesas e a previsão de receitas, permitindo à administração pública executar integralmente todas as despesas fixadas na lei orçamentária, independentemente de alterações no cenário econômico ao longo do exercício financeiro. Errado. A programação orçamentária e financeira tem como objetivo alinhar a execução das despesas à disponibilidade de receitas, respeitando o princípio do equilíbrio orçamentário. Contudo, a execução integral das despesas fixadas na lei orçamentária não é garantida, pois pode ser impactada por alterações no cenário econômico, como frustração de receitas. Nesses casos, medidas como a limitação de empenho, contingenciamento, podem ser adotadas para ajustar as despesas às receitas disponíveis, conforme disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF. 10. As receitas públicas originárias decorrem do exercício do poder de império do Estado e incluem os tributos arrecadados pela administração pública, sendo classificadas como receitas correntes. Errado. As receitas públicas originárias não decorrem do poder de império do Estado, mas sim de atividades econômicas exercidas pelo Estado, como exploração de patrimônio público ou participação em atividades produtivas, gerando rendimentos como aluguéis, dividendos e royalties. As receitas que decorrem do poder de império são as receitas derivadas, que incluem os tributos. 11. As despesas públicas podem ser executadas sem prévio empenho, desde que haja autorização expressa na Lei Orçamentária Anual e previsão de recursos disponíveis para atender à obrigação assumida. Certo. Embora o empenho seja a regra para a execução da despesa pública, há exceções previstas na legislação. De acordo com a Lei nº 4.320 de 1964, algumas despesas específicas, como as derivadas de compromissos já formalizados ou previamente autorizados, podem ser executadas sem a emissão de empenho ordinário, desde que atendam aos requisitos legais e estejam devidamente previstas na LOA. A questão pode parecer errada por contrariar o princípio geral da execução orçamentária, mas está correta considerando as situações excepcionais descritas na norma. 12. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. Certo. Lei Complementar nº 101 de 2000. Artigo 1º. Esta lei complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, com um amparo no capítulo 2º do título 6º da Constituição. 13. A administração de recursos humanos tem como principal função a gestão da seleção de talentos, sendo a elaboração de políticas de treinamento e desenvolvimento uma atividade complementar, realizada quando identificado algum gap de desempenho. Errado. Embora a gestão da seleção seja uma função importante, a elaboração de políticas de treinamento e desenvolvimento não deve ser uma atividade complementar ou ocasional. Essas ações devem ser contínuas e estratégicas, visando o crescimento e a melhoria contínua da organização, e não apenas em resposta a gaps de desempenho. 14. A principal atribuição do setor de recursos humanos é assegurar a conformidade legal da organização com as normativas trabalhistas, sendo sua participação em estratégias de desenvolvimento e gestão de desempenho subordinada às demandas da alta direção. Errado. Embora a conformidade legal seja uma responsabilidade essencial do RH, sua função vai além disso.
O setor de recursos humanos desempenha um papel estratégico na organização, participando ativamente do desenvolvimento de políticas de capacitação, gestão de desempenho e alinhamento estratégico, que são parte de sua função contínua e não apenas subordinadas às demandas da alta direção. 15. A teoria do comportamento organizacional sugere que as relações entre o indivíduo e a organização são fundamentalmente baseadas na adaptação do colaborador à cultura organizacional, sem que a organização precise modificar suas estruturas ou práticas para acomodar as necessidades individuais. Certo. A teoria do comportamento organizacional, em algumas abordagens, defende que o sucesso das relações entre o indivíduo e a organização está mais relacionado à adaptação do colaborador à cultura organizacional do que a uma mudança das práticas organizacionais. Essa visão enfatiza que é mais eficiente que os indivíduos se ajustem à organização do que a organização se adapte constantemente a cada indivíduo. 16. A competência interpessoal está principalmente ligada à habilidade de se comunicar de forma clara e eficaz com os colegas, sendo pouco eficaz para a gestão de conflitos ou para a promoção de um ambiente colaborativo. Errado. Ainda que a comunicação clara seja uma parte importante da competência interpessoal, ela também é essencial para a gestão de conflitos e a promoção de um ambiente colaborativo. A competência interpessoal abrange habilidades como empatia, escuta ativa e resolução de conflitos, que são fundamentais para um bom ambiente de trabalho. 17. O gerenciamento de conflitos nas organizações deve considerar não apenas a resolução imediata das disputas, mas também o impacto a longo prazo das soluções nas relações interpessoais e no ambiente organizacional. Certo. O gerenciamento de conflitos eficaz vai além da resolução imediata e considera as consequências a longo prazo das soluções, como o impacto nas relações de trabalho e na cultura organizacional. Isso é essencial para garantir que os conflitos sejam resolvidos de maneira sustentável e benéfica para todos os envolvidos. 18. A gestão de pessoas no quadro próprio e no quadro de terceirizados deve ser conduzida de forma isolada, uma vez que a legislação trabalhista brasileira estabelece obrigações distintas para ambos os grupos, não havendo a necessidade de integrar as políticas de desenvolvimento e gestão de desempenho entre essas categorias. Errado. As políticas de desenvolvimento e gestão de desempenho devem ser compatíveis e coerentes, independentemente da categoria, visando o fortalecimento da cultura organizacional, a melhoria contínua e o alcance dos objetivos da instituição. A separação completa dessas políticas pode gerar desigualdade e conflitos internos. 19. No processo de recrutamento e seleção, a utilização de técnicas como entrevistas estruturadas e testes psicométricos deve ser restrita aos candidatos para cargos de liderança, uma vez que para funções operacionais as técnicas de triagem são suficientes para garantir a adequação do perfil ao cargo. Errado. Essas técnicas são fundamentais para avaliar candidatos para diferentes níveis de cargos, incluindo funções operacionais, pois contribuem para uma análise mais profunda do perfil, competências e potencial de cada candidato, assegurando um melhor alinhamento com as necessidades da organização e evitando contratações inadequadas. 20. Na avaliação de desempenho, a principal finalidade é identificar e corrigir as falhas de desempenho dos colaboradores, sendo as informações coletadas durante o processo utilizadas exclusivamente para a implementação de ações disciplinares e de controle. Errado. Seu objetivo principal é fornecer um feedback construtivo, identificar oportunidades de desenvolvimento e alinhar o desempenho do colaborador com os objetivos organizacionais. Além disso, os dados da avaliação de desempenho devem ser usados para orientar ações de capacitação, promover o desenvolvimento contínuo e melhorar o ambiente de trabalho, e não apenas para controle e correção. 21. O levantamento de necessidades de treinamento, LNT, é um processo sistemático que visa identificar lacunas de competências dos colaboradores, considerando as estratégias organizacionais, as demandas do cargo e os resultados de desempenho individual, a fim de orientar ações de desenvolvimento alinhadas aos objetivos da organização. Certo. O LNT é fundamental para o planejamento estratégico do treinamento e desenvolvimento de pessoal. Ele deve ser conduzido de forma estruturada, integrando informações sobre as competências exigidas pelos cargos, os objetivos organizacionais e o desempenho dos colaboradores.
Essa abordagem garante que as ações de treinamento atendam tanto às necessidades individuais quanto às organizacionais, promovendo um alinhamento eficaz entre as capacidades dos funcionários e as metas institucionais. 22. Na administração de recursos materiais, a classificação de materiais é uma etapa fundamental que tem como objetivo agrupar os itens de acordo com critérios predefinidos, como finalidade, natureza, durabilidade, valor ou criticidade, sendo que a aplicação da classificação ABC é exclusiva para a análise de valor dos materiais. Errado. A classificação de materiais é uma prática essencial para a organização e controle de estoques, podendo ser feita com base em diversos critérios, como finalidade, consumo, permanência, natureza, matéria-prima, produto acabado, durabilidade, perecível ou não, valor ou criticidade. Contudo, a classificação ABC não é exclusiva para análise de valor, ela também pode ser utilizada para avaliar o impacto dos materiais no processo produtivo ou em outros aspectos logísticos, considerando a relação entre custo e frequência de utilização. Limitar o uso da classificação ABC apenas ao valor é um equívoco. 23. Na gestão de estoques, o modelo de revisão contínua é indicado para itens de alta criticidade, pois permite o monitoramento constante dos níveis de estoque e a reposição imediata assim que o ponto de ressuprimento é atingido. Certo. O modelo de revisão contínua é especialmente adequado para materiais críticos, pois assegura o acompanhamento em tempo real dos estoques. Quando o nível do ponto de ressuprimento é atingido, a reposição é acionada automaticamente, reduzindo o risco de falta de materiais essenciais. Esse modelo é mais eficiente para itens de alta importância estratégica ou com impacto direto nos processos organizacionais. 24. O princípio da economicidade, aplicado ao processo de compras na administração de recursos materiais, exige que a aquisição priorize sempre o menor preço ofertado. Errado. Mesmo que o princípio da economicidade busque a melhor relação custo-benefício, ele não implica necessariamente a escolha do menor preço. Outros fatores, como qualidade, prazo de entrega e confiabilidade do fornecedor, também devem ser considerados para garantir que a aquisição atenda às necessidades organizacionais de forma eficiente e eficaz. 25. No setor público, o processo de compras deve observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, sendo obrigatório, como regra geral, a realização de licitação, salvo hipóteses expressamente previstas em lei. Certo. O processo de compras no setor público é regido por princípios constitucionais e pela legislação específica, como a Lei nº 14.133 de 2021, nova Lei de Licitações e Contratos, e normas correlatas. A licitação é a regra geral para assegurar isonomia, transparência e melhor aplicação dos recursos públicos, mas há exceções, como contratação direta por dispensa ou inexigibilidade de licitação, que devem estar expressamente previstas e justificadas pela legislação. Essas disposições visam garantir a eficiência e a moralidade no uso dos recursos públicos. 26. No processo de recebimento e armazenagem de materiais, a conferência quantitativa e qualitativa dos itens deve ocorrer no ato da entrega, sem necessidade de verificação posterior antes do armazenamento. Errado. A conferência no momento da entrega é uma etapa essencial, porém não basta em todos os casos. Dependendo do tipo de material, é recomendável realizar verificações adicionais, como inspeções técnicas ou testes, antes de realizar o armazenamento definitivo. Isso assegura que os itens atendam a todas as especificações contratuais e de qualidade. 27. A distribuição de materiais no setor público deve seguir os princípios de eficiência e economicidade, podendo ser realizada sem o devido controle e documentação formal, desde que os materiais sejam entregues aos setores solicitantes de forma pontual. Errado. A distribuição de materiais no setor público exige rigoroso controle e documentação formal, como forma de assegurar a transparência e a rastreabilidade dos processos. Além de seguir os princípios de eficiência e economicidade, é imprescindível que haja registros adequados, como requisições, recibos e comprovantes, para garantir que os materiais sejam entregues corretamente para fins de auditoria e controle. A entrega pontual não justifica a ausência de controle, pois isso comprometeria a integridade e a legalidade da gestão pública.
28. Na gestão patrimonial no setor público, a inclusão de bens no patrimônio deve ocorrer com base no valor de aquisição. Além disso, é essencial realizar a avaliação periódica do valor de mercado e do estado de conservação dos bens, a fim de garantir a precisão dos registros contábeis e o adequado controle patrimonial. Certo. A gestão patrimonial no setor público exige que a inclusão de bens seja feita com base no seu valor de aquisição. No entanto, é igualmente fundamental a avaliação periódica do valor de mercado e do estado de conservação dos bens, conforme as normas de contabilidade pública. Essa avaliação contínua assegura a integridade dos registros contábeis e permite uma gestão patrimonial eficiente, garantindo que os bens estejam devidamente controlados e com valor atualizado, de acordo com as exigências legais e contábeis do setor público. 29. Para garantir o vínculo arquivístico entre documentos oriundos da mesma atividade, é necessário adotar o princípio da pertinência na classificação desses documentos. Errado. O princípio da pertinência, que sugere reorganizar os documentos de arquivo de acordo com o assunto a que se referem, não é mais adotado pela arquivística. Esse princípio foi substituído pelo princípio da proveniência, que determina que os arquivos devem ser organizados conforme sua origem ou fundo, respeitando a entidade produtora e evitando a mistura de documentos de diferentes origens. Assim, a organização dos documentos deve manter a relação com a estrutura e o funcionamento da instituição que os gerou, o que assegura o caráter probatório dos arquivos. 30. No que se refere a Lei nº 12.527 de 2011, Lei de Acesso à Informação, a informação referente à administração pública deve ser disponibilizada, de forma ativa, independentemente de solicitação, no prazo de até 60 dias, contados da data da sua produção, sendo desnecessária qualquer forma de solicitação pelo cidadão para que as informações sejam tornadas públicas. Errado. De acordo com a Lei nº 12.527 de 2011, a administração pública é obrigada a divulgar informações de interesse coletivo ou geral de forma ativa, mas a obrigatoriedade de disponibilização da informação no prazo de 60 dias se aplica a solicitações específicas de acesso, e não à divulgação automática de todos os dados. O prazo para a resposta à solicitação de informação pode ser estendido, desde que justificado, e a disponibilização não é imediata para todas as informações.